3 homens, um só espírito, um livro que eu já comecei a ler, já começo a achar interessante, eu sei que a gente vai gostar muito do estudo dessa noite. Agradeço muito a vocês por estarem aqui, quem estiver através do YouTube, quem quiser enviar perguntas, pode colocar no chat aqui ou no chat do YouTube, e depois eu passo para ele. Então, a gente agradece muito a todos. Obrigada, viu, Wallace, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E eu espero, e tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Então, muito obrigada. Queremos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita e vamos pedir o Paulo para fazer esse agradecimento através da prece. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos procurar ficar bem conectados com as energias elevadas, edificantes, para podermos tirar desse momento de reflexão o melhor que o nosso irmão Wallace pode estar trazendo para nós, e pedindo que nos dê força, bom ânimo, disposição, para estarmos vivenciando esses ensinamentos sempre que o momento estiver a nos pedir, onde quer que nós estejamos. O Pai Maior sempre está do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos dando o suporte necessário para estarmos cada vez melhor. E é bom que nós nos conscientizemos desta verdade, porque Ele quer o nosso bem de todas as formas. Muitas das vezes nós perdemos esse vínculo com pensamentos equivocados, pensamentos que não têm a ver com aquilo que programamos da nossa estada aqui. Então pedimos ao grande Mestre Jesus, a todos os espíritos de luz, que estejam conosco, nos assessorando, dando todo o suporte, principalmente o irmão que fez o trabalho, estudou para trazer para nós essas informações, que tudo corra da melhor forma possível. E que no final desta live nós estejamos um pouquinho mais bem informados e mais convictos de um caminho mais ideal a ser seguido. Vamos fazer a prece que o grande mestre passou para nós, e com essa prece estaremos passando a palavra para o nosso irmão e desejando a ele felicidade em tudo aquilo que ele programou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo que nos possa desviar do caminho correto, daquele que leva até ti. Pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de corações ajoelhados, Senhor, sê conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Bem, gente, eu vou pedir a todos para manter os microfones desligados, para não interferir lá com o Wallace. E, Wallace, com você, e os bons espíritos te iluminem. Boa noite a todos, boa noite, Jacira. Agradecemos novamente pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, né, do GEVAN, nessa noite de hoje, né? Trazer aqui para vocês um tema, né, importante, né, para a gente daqui, eu espero que a gente saia daqui com a nossa fé espírita cristã fortalecida numa direção, né, num entendimento. Mas antes de mais nada, gente, apesar de a gente já ter adentrado no dia, já em novembro, no dia 3 de outubro, né, passado, foi uma data especial, né, uma lembrança importante, principalmente para nós espíritas, porque nessa data comemora-se, né, o nascimento de Kardec. E eu acredito, né, que nós hoje, né, século XXI, a melhor forma de reconhecê-lo e prestigiá-lo é estudando a sua obra. E já completa atualmente cerca de 165 anos, né, e ainda, em certos pontos, é desconhecidíssima por muitos. Então, no estudo de hoje,
faremos uma reflexão sobre um assunto ainda polêmico, né? A gente estava até discutindo aqui algumas pontas já antes, né, da gente iniciar a gravação, né, que esse assunto é polêmico, porque ele traz alguns pontos de vista divergentes, né, que trata de qual a identidade espiritual de Kardec. Então, teria sido ele realmente a reencarnação do antigo profeta João o Batista? Então, para tirarmos algumas conclusões a respeito dessa questão, né, faremos então o quê? Uma conexão entre as antigas profecias judaico-cristãs contidas na Bíblia, que tratam sobre o retorno de um mensageiro especial de Deus, né, o tal profeta Elias, confrontando, né, essas informações com as revelações espirituais contidas na obra de Kardec, a fim de se tentar o quê? Obter, né, um entendimento sobre qual seria o pensamento dele a respeito desse assunto. O objetivo é tentar levar a todos os presentes, né, os ouvintes, né, dessa live de hoje, a uma constatação. Teria sido Kardec o cumpridor dessas antigas profecias? Nós vamos ver. Após essa conclusão, a gente verá, né, que Kardec vai crescer aos nossos olhos, tornando-se bem maior do que já é, tornando-se ainda mais a nossa referência, né? Veremos que Kardec não foi um mero pedagogo e filósofo, não foi apenas um codificador de uma doutrina de natureza cristã revelada pelos Espíritos, né? Mas sim, justamente este mensageiro divino responsável pelo cumprimento de uma importante missão neste mundo, né? Então, diante dessas informações, certamente muitos poderão, inclusive, criticar, né? Não aceitar ainda, tendo outros entendimentos. Isso tudo é normal, né? Mas o que a gente não pode é ignorar certas informações contidas na obra de Kardec. Então, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Assim que tiver disponível. Já está presente aí para todo mundo? Uma tela azul? Tá, acho que tá. Já, né? Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, profeta Elias, João Batista, Kardec. Então, o assunto de hoje, nós vamos tratar de um assunto contido que eu trabalhei desenvolvendo o assunto de forma mais pormenorizada nesse livro que eu lancei já um tempo atrás, 3 Homens, Apenas um Espírito, que trata de uma visão espírita, né, uma visão dentro de outras que existem, né, da missão do que a gente pode chamar do novo Messias, que nós vamos descobrir essa noite de hoje do que se trata esse assunto. Tá? Então, para a gente desenvolver esse raciocínio, eu vou trazer para vocês algumas profecias judaicas sobre o retorno desse antigo profeta chamado Elias, tá? Elias, de acordo com as escrituras, né, foi um profeta eremita e milagreiro que viveu lá no século IX a.C., ali por volta do ano 900 a.C., durante o reinado do rei israelita Acabe. Sua vida é relatada nos livros de reis contidos no Antigo Testamento da Bíblia, tá? No livro de Isaías, que foi um profeta que viveu um tempo depois, ali por volta do ano 760 a.C., esse profeta, por exemplo, falando sobre a vinda de um enviado divino, que seria o tal precursor do Messias, o Cristo, ele disse, tá? Antes de mais nada, né, vale a pena que a gente acrescentar essa informação para quem não conhece, que a palavra Messias, né, deriva do hebraico Mashiach, e ela tem o mesmo significado da palavra Cristo, que deriva do grego, Christos, né? E ela significa ungido, né? O homem ungido, né? Que é o quê? Um representante. A ideia que os judeus têm, né, desse tal Mashiach seria alguém, né, um vivo, encarnado, né?
ungido, ou seja, teria o seu corpo preparado para cumprir uma determinada missão no mundo, né, de acordo com uma promessa feita, né, nas antigas escrituras, como se fosse no que o enviado divino. Essa é a ideia, o verdadeiro significado dessa palavra Messias, tá ok? Então, esse profeta Isaías, ele trouxe assim uma dessas informações, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Vós, né, que é uma figura simbólica que representa espírito, tá? Eu estou trazendo significado, mas eu não posso me adentrar na explicação por que significa isso, tá? Voz ou espírito do que clama do deserto. O deserto também é uma figura. O que ele está querendo dizer aqui? Aquele que consola neste mundo. Aí ele vem assim, preparai o caminho do Senhor, ou seja, já deixando claro que quem prepara, ele faz um trabalho prévio, né? Antes, o caminho do Cristo, né? Endireitai no ermo vereda. O que ele está querendo dizer? Restabeleça no deserto o caminho, ou seja, no mundo um caminho a nosso Deus. E mais adiante ele fala, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Ou seja, qual que é a ideia que ele está trazendo? Sobre aquela tal ideia de que tudo será restabelecido. E aí ele continua, e a glória do Senhor, ou seja, o Espírito do Cristo, né, se manifestará. Aquela ideia que o Marco Paulo, nos estudos que ele realizou para vocês, ele falou da tal da Shekinah, aquela presença espiritual, né? E toda a carne juntamente haverá, pois da boca do Senhor o disse. Ou seja, esse profeta já, né, lá é um dos, tá, gente? Não é o único, não. E não é também a única passagem contida no Antigo Testamento. Eu trouxe algumas, tá? Já lá por volta do ano 800 a.C., já falando da vinda tanto de um precursor quanto do próprio Cristo, tá? Essa é a ideia que a gente tem que guardar. Já no livro do profeta Malaquias, que foi o último profeta antes da vinda do profeta João Batista, que viveu ali por volta do ano 430 a.C., ele falando sobre o envio desse específico Messias, né, que esse anjo ou mensageiro de Deus, aquele que deveria retornar antes, precedendo ao Cristo, consta, né? Ele fala assim, eis que eu quem? Naquele contexto ele está falando de Deus, né? Envio o meu mensageiro, que é essa palavra hebraica que chama malak. E aqui é importante também te entender, gente, que quando ele fala anjo, mensageiro, tá? No contexto do judaísmo, malak, que é anjo, ele trata tanto, né, de alguém que possa estar no mundo espiritual, né, vamos colocar assim, um espírito, ou de alguém que teria que encarnar. Então, esse mensageiro divino não necessariamente é um espírito, ele pode ser, inclusive, alguém que encarne. E se vem cumprir uma missão especial, ele é um Messias, é um mensageiro, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia sobre o significado das palavras naquele contexto, né, da cultura linguística daquele povo. Então, ó, Deus enviaria um mensageiro que preparará, né, antes o caminho diante de mim, ou seja, do próprio Jesus, né? E de repente virá seu templo. Que templo ele está falando? De Jerusalém, o seu Senhor, Cristo, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, quem? O Messias, né, o Cristo, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, ele deu o roteiro do que consta nos evangelhos que Jesus cumpriu, né? Estava lá João Batista, então ele já estava falando, né, da vinda de um que ia preparar o caminho. E, de repente, surgiu Jesus naquele contexto. Entrou no templo, né, aquele que eles esperavam. O problema é que os judeus o recusaram, não o reconheceram. E aí, mais em diante, Malaquias falando, eis que eu, quem? Deus, vos enviarei o profeta Elias. Olha só, então ele já nominou quem seria aquele espírito. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá. Qual que é essa ideia? Mudará, restabelecendo o quê? O coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos
a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui também é importante a gente entender que na cultura judaica, a figura do coração não está relacionada com essa ideia que nós hoje conhecemos, a questão do sentimento. Para o judeu, o coração é como se fosse o equivalente ao nosso cérebro. Então, ele está ligado mais ao chamado juízo ou entendimento das coisas. Então, novamente, esse profeta previndo a vinda daquele mensageiro, deixando claro que esse mensageiro seria o antigo profeta Elias e que ele viria, né, num determinado período e que teria uma determinada missão. Então, gente, essas antigas profecias deixaram bem claras algumas questões. Primeiro, que o profeta Elias deveria ser enviado novamente a esse mundo. Né? Na nossa linguagem espírita, ele deveria reencarnar. Tá? Que ele deveria retornar antes da vinda do Cristo, precedendo-o, estando assim as suas vindas, ou seja, tanto do profeta Elias quanto do próprio Cristo, vinculadas numa espécie de missão conjunta. E que o seu retorno estava previsto para acontecer antes do dia do Senhor, que a gente vai ver mais à frente do que se trata. Que ele teria por missão promover o restabelecimento de todas as coisas. Que a sua missão seria composta de duas etapas distintas. Quais são? Restabelecer o coração, que a gente viu que é o juízo ou consciência, dos pais aos filhos. O que ele está querendo dizer aqui, gente? São figuras de linguagens. O pai representa os antigos judeus. Os filhos seriam o quê? Aqueles que vieram depois, os seguidores do Cristo. Naquela época era o quê? Tanto Cristo quanto Jesus, quanto os seus discípulos. Então, o que ele está querendo trazer a ideia aí? Que aquele judaísmo tradicional que chegou naquela época que Jesus estava encarnado no mundo, né? Ele já estava naquela época o quê? Deturpado por antigos entendimentos, né? Segundo a tradição judaica, que meio que desvirtuaram a mensagem original, né? Então, o próprio cristianismo, que a gente chama de cristianismo primitivo, representa o quê? O judaísmo renovado, tá? É essa a ideia. Então, é aquilo que eu vou tratar aqui mais na frente. Jesus não criou, naquela época, uma nova religião. Na realidade, o cristianismo primitivo, aquele trazido por Jesus naquela época, ele é o judaísmo restabelecido à verdade, ou seja, renovado. Tá? E foi isso que a gente vai ver que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. E qual é a outra etapa da missão desse profeta? Restabelecer o coração dos filhos, quem são os futuros seguidores do Cristo, aos pais, que aí inverte a situação. Os pais aqui são os cristãos primitivos. O que ele está querendo dizer? Que o nosso atual cristianismo tradicional que chegou para a gente, né? Aqui já antes da vinda da codificação, ele também estava adulterado, né? Deturpado pelas várias tradições que foram incorporadas à doutrina original. Então, ele precisava ser restabelecido a verdade, reencaminhado àqueles princípios contidos no cristianismo primitivo. Então, gente, para demonstrar para vocês aí, como eu falei antes, o cristianismo primitivo é o judaísmo renovado, ou seja, aquele convertido, restabelecido ao seu verdadeiro sentido? Sim, né? Jesus teria, naquela época, criado uma nova religião? A gente viu que não. Olha só, lá ele citou, Mateus 5, né? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. O que ele está querendo dizer? Ele não veio mudar a Torá, né, que é as leis e os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular, mas cumprir, ou seja, tornar a plena, né? Aí ele ainda conclui, porque em verdade vos digo que até o que o céu e a terra passem, ou seja, que o tempo transcorra, né, o tempo determinado por Deus para o nosso mundo transcorra, nem um jota e nem um tio, ou seja, nada jamais passará da lei, ou seja, será alterada da lei, né, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, já estava tudo determinado, né, certas coisas.
Cumprimentos proféticos sobre o retorno de Elias. Tá? Agora a gente já está aqui na época de Jesus. João, né, tinha por apelido o Batista, né? Por isso que era João o Batista. Ele era um profeta de Deus e eremita que viveu ali por volta do século I, né, da Era Comum, né? E também era primo de Jesus o Cristo. Por quê? Porque a sua mãe Isabel consta lá que era prima de Maria, mãe de Jesus, né? Ele foi o último grande profeta antes de Jesus e, segundo Jesus, o maior de todos. No Evangelho de Lucas, olha só que interessante, há, por exemplo, relatos sobre a predição do nascimento de João, feita pelo anjo Gabriel ao fariseu Zacarias, que era o pai de João, né? E que tratou justamente apenas sobre a primeira etapa daquela missão, né? Relativa, né, à missão de Elias. Olha só, consta lá no Evangelho de Lucas, Zacarias, né, não temas, porque a tua oração, é o anjo falando com ele, foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, né, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Após, aquele anjo disse, porque João será grande diante do Senhor, ou seja, será um mensageiro de Deus, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aí ele dá a chave já do primeiro mistério revelado, ó. E converterá, falando da missão, ó, mudará o juízo de muitos dos filhos de Israel, ou seja, daqueles simbólicos pais que a gente viu lá em Malaquias, ao Senhor seu Deus, ou seja, ou aos filhos, a doutrina do Cristo, e irá diante dele, ou seja, precedendo o Cristo, no espírito e virtude de Elias, ou seja, com o mesmo espírito, reencarnando com a mesma força ou qualidades espirituais de Elias, em cumprimento à mesma missão de outrora, quando ele era Elias, né? Para converter os corações, ou seja, mudar os juízos, restabelecendo a verdade, dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha só que interessante. Ele só tratou da primeira, a conversão do coração dos pais aos filhos. Ele ainda deixou bem claro quem são os pais, olha lá. Os filhos, né? Muitos dos filhos de Israel a Deus, né? Ele vai converter o juízo dos rebeldes à prudência dos justos. Olha só. Mais claro do que isso, não tem, né? Ou seja, o próprio anjo Gabriel deu a explicação da profecia, dos símbolos contidos na profecia de Malaquias. Já no Evangelho de João, né, aqui o João Evangelista, há também o relato de que alguns fariseus, prevendo para aquela época a profetizada vinda do Messias, que a gente viu que é o Cristo, né, mandaram seus subordinados até João Batista para perguntar, né, que ele pregava junto ao Rio Jordão, na Judéia, para ele perguntar, quem és tu? Diante daquela pergunta, João, então tem lá um diálogo longo, né? Eu coloquei uma parte, confessou e não negou, dizendo, eu não sou o Cristo. Mas eles perguntaram, então o quê? És tu Elias? Por que eles perguntaram? Porque, com toda certeza, aqueles religiosos daquela época, eles eram informados, eles liam as antigas escrituras. Então, eles sabiam que, segundo aquelas escrituras, já haviam revelado, a vinda do Messias também estaria vinculada ao retorno do profeta Elias, que o precederia. Ou seja, que seria um dos sinais, né, da vinda do Jesus para aquela época, né, do Cristo para aquela época, a vinda do Elias que teria que precedê-lo. Inclusive, eles já sabiam que tinha que ser mais ou menos naquela época, porque eles tinham alguns cálculos, que foram aqueles que eu demonstrei no estudo que eu fiz para vocês do sermão profético, né? Aquelas profecias contidas no livro do profeta Daniel. Então, após João ter negado ser o Cristo, ser o Elias, ou ainda alguns dos antigos profetas ressuscitados, né? Trazendo para o nosso linguajar, né? Reencarnados, então, João, citando o profeta Isaías, que foi aquela mesma
passagem que eu trouxe para vocês anteriormente, olha o que ele diz. Eu sou a voz. O que ele está querendo dizer? O anjo ou o espírito mensageiro de Deus, aquele Messias que teria que vir. Aqui, gente, cabe lembrar o seguinte, eu usei aqui como diferenciação, Messias com letra maiúscula seria o Messias, tá? O Cristo, né? O próprio Cristo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A gente não tem que entender que Messias seria só Jesus, porque a palavra Messias no judaico foi aquilo que eu falei, significa um mensageiro. Então, como Jesus não foi o único mensageiro de Deus, então aquilo que a gente vai ver que a própria espiritualidade mais para frente, principalmente lá na Revista Espírita de 68, tem uma parte lá que ele fala, os Messias do Espiritismo, porque Kardec entendia esse mesmo conceito que eu estou trazendo para vocês, que é a ideia judaica do termo, tá? Então, aqui, a gente compreende que o próprio João, ele era um Messias naquela época, mas não era o Messias, tá? Deixando bem claro. Então, retornando, ele falou, eu sou a voz, ou seja, eu sou aquele espírito mensageiro previsto lá nas profecias, aquele mensageiro, né, do que clama no deserto, ou seja, aquele que consola no mundo, e tá lá, aí ele repete, endireitai ou restabelecei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em outra oportunidade, João, falando do precursor do Cristo, disse ao povo judeu que ouvia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, é como se ele falasse apontando para ele mesmo, né? Falando dele, né? Porque este, ou seja, eu sou, né? O anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós, né? Aquele espírito mensageiro do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou seja, do Cristo, endireitai suas veredas, e que aquele que vem, aí ele começou a falar do Cristo, né? Que aquele que vem após mim. Então, se ele reconheceu-se, né? E disse ao povo que ele era o precursor, aí ele falando, aquele, como eu sou o precursor, aquele que vem após mim, ou seja, o Cristo é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Aqui, gente, não posso ficar entrando em detalhes sobre o que ele está querendo dizer aqui não, tá? Mas o importante guardar é isso. Ele sabia, ele disse isso ao povo e ele estava ali anunciando a vinda daquele que viria após ele, Jesus, o Cristo. Numa certa ocasião, João, anunciando Jesus aos seus discípulos, aos discípulos de João, né, como sendo o cumpridor das profecias sobre o primeiro advento do Cristo neste mundo, o tal servo sofredor previsto lá numa das outras profecias de Isaías, disse, eis o Cordeiro de Deus, aquela passagem famosa, né, que eles viram Jesus passando, João Batista apontou em direção a Jesus e falou, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este, né, Jesus, é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, ou seja, o Cristo encarnado, mensageiro de Deus, ou seja, o Messias com letra maiúscula, né? Que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, aqui confirmando aquela ideia de que a terminologia Messias significa necessariamente um homem, ou seja, um enviado encarnado, tá? Não necessariamente um anjo, tá? Lembrando, né? Malaque refere-se o quê? A um enviado que pode ser tanto espiritual quanto encarnado. Mas quando trata de Messias, necessariamente é um mensageiro encarnado. No mesmo, né, mesmo após a declaração de João, consta lá nos evangelhos que alguns daqueles seguidores, os que não perceberam, né, não aceitaram a ideia de que Jesus era aquele profetizado Cristo, foram até Jesus e disseram a ele, ó, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele tal Messias que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Então, logo depois, aí aqui é um resumo, tá, gente? Tem um contexto grande, muitas mais coisas lá. Então, logo depois, Jesus, confirmando a identidade espiritual de João o Batista, proferiu à multidão presente naquela ocasião a tal parábola da cana agitada pelo vento.
dizendo em seguida ao povo, ó, confirmando, é este, ou seja, falando de João, de quem está escrito onde? Nas antigas escrituras, né? Eis que diante da tua face, aí ele repete a profecia, né? Antes da vinda do Cristo, envio o meu anjo, né? Que a gente viu que como seria aquilo que eu expliquei, ele fala o meu anjo, mas como João estava encarnado, ele é o quê? O Messias com letra minúscula, né? E preparará diante de ti, ou seja, antes, precedendo o teu caminho. Todos os profetas e a lei, ou seja, tudo aquilo que está contido nas antigas escrituras, profetizaram até João, ou seja, praticamente todos os antigos profetas falaram alguma coisa sobre a tal vinda, tanto do precursor quanto do Cristo. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, essa passagem é aquela passagem clássica, né, que eu acredito que todos vocês já devem conhecer ou já ter ouvido falar, que nós, pelo menos para nós, os espíritas, a gente acredita que Jesus estava confirmando a identidade espiritual de João Batista, dizendo literalmente, né, claramente, ele é a encarnação do antigo profeta Elias, cumprindo o quê? A sua primeira missão. Então, a gente sabe o quê? Que tanto Elias quanto Jesus tinham missões conjuntas e divididas em duas partes. Tá? Então, até aqui eu não trouxe nenhuma novidade para vocês, né? Mas vamos prosseguindo. Então, nesse meio tempo, João foi morto no cárcere. Consta lá nas Escrituras, né? Nos Evangelhos. Após o episódio da transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos, quando então ele, estando ao lado dos espíritos de Moisés e de Elias, se revelou manifestando a sua glória, ou seja, o seu espírito, como sendo a encarnação do Cristo neste mundo, há o relato de que seus discípulos perguntaram ao seu mestre: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro, tendo necessariamente o quê? Que preceder o Cristo, né? Qual teria sido a dúvida deles? Será que eles não entenderam, não aceitaram o que Jesus já havia dito para ele antes? Mas aí a gente sabe, né, qual que foi a dúvida. Por que acontece? Pode ser, eles viram ao lado do Cristo o espírito de Elias, ao invés de João. Ou seja, como naquela época não tinha fotografia, vamos falar assim, eles já sabiam, conheciam a feição do João Batista, porque eles eram contemporâneos, mas não conheciam a feição do Elias. Então, eles ouviram naquele diálogo que aquele espírito que eles não conheciam, nem Moisés e nem Elias, eram Moisés e Elias, ouviram os nomes deles. Mas aí criou aquela dúvida. Ué, mas se João é Elias, por que não foi o João que estava lá ao lado de Moisés? Pode ser, né? Mas pelo que Jesus disse logo em seguida, a gente viu que a dúvida deles foi outra, né? Que eles não entenderam que a missão de Elias era composta de duas etapas distintas. Vamos ver? Olha só, então Jesus, querendo alertá-los sobre a previsão de que tanto a futura missão de Elias quanto a dele próprio, do Cristo, eram compostas de duas etapas distintas, mas que eles dois estavam cumprindo juntos apenas a sua primeira parte, os esclareceu. Em verdade, Elias virá primeiro. O que ele está querendo dizer? No futuro, né? Remetendo ao futuro. Cumprir a segunda etapa, precedendo, né, o futuro retorno do Cristo. E restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, ou seja, já cumpriu a primeira etapa. E não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram com ele, ou seja, o rejeitaram e mataram. Assim eles farão também padecer, ou seja, sofrer uma morte trágica, o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, Jesus, o Cristo, aquele tal servo sofredor previsto lá nas profecias de Isaías, ou seja, farão morrer Jesus em cumprimento da sua primeira etapa, em cumprimento da primeira etapa da sua missão. Então, os espíritos entenderam, né, os discípulos entenderam que Jesus lhe falava o quê? De João Batista, ou seja, aí eles compreenderam,
São duas etapas. Ele cumpriu a primeira, então depois ele vai vir cumprir a segunda. Jesus, durante o sermão do cenáculo, falando novamente sobre a sua morte, ou seja, o cumprimento da primeira etapa da sua missão, mas prometendo o seu futuro retorno, né, o seu segundo advento em cumprimento daquela segunda etapa, disse ainda aos seus discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ou seja, morrer, né, vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Após Jesus fazer essa promessa do envio, fez uma promessa do envio, de um novo Consolador, dizendo: eu rogarei ao Pai, ou seja, a Deus, e Ele vos dará outro Consolador, né? Aqui é importante a gente entender. Se Ele vai dar outro, é porque naquela época tinha um entre eles, não é? Que a gente vai entender o que é mais na frente esse Consolador que ele estava falando. Para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, ou seja, rejeitaram Jesus e a sua doutrina naquela época. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, ou seja, já está presente em suas consciências, e estará em vós, ou seja, remetendo a outro momento futuro. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda naquele sermão, Jesus disse: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ou seja, aqui eu vou dar a interpretação para vocês. Ele está se remetendo ao envio do Elias, né, aquele tal novo Messias no cumprimento da sua segunda missão, deixando claro que essa ideia, né, do Espírito Santo que ele estava falando ali, tá? Trata de quê? De um espírito determinado, tá? Aí ele continua: e este, quem? O Elias vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, restabelecendo o coração, que é o juízo dos filhos, ou seja, dos futuros seguidores do Cristo, aos seus pais. O que ele está querendo dizer aqui, Jesus? Que faltava Elias cumprir a segunda etapa, que agora é converter o coração dos filhos aos pais. Aquela ideia do cristianismo tradicional ao verdadeiro cristianismo primitivo. Já no caminho rumo ao jardim de Getsemane, consta lá nos evangelhos, ele falando assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, né? Falará, dará testemunha, atestando ser ele o próprio Cristo, né? E vós, né, os discípulos, também testificareis de mim, ou seja, também confirmarão, porque estivestes comigo desde o princípio. A seguir, Jesus ainda disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós, os discípulos, não o podeis suportar agora, ou seja, compreender tudo aquela época, mas depois, no futuro, compreenderão. Mas quando vier, né, no futuro, aquele Espírito de verdade, né, ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, irá restabelecer aquele simbólico coração ao juízo, né, a antiga mensagem cristã original, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, ele será um Messias, um mensageiro enviado de Deus, enfim, um intermediário encarnado, ou, se quiserem, na nossa linguagem, um médium, e vos anunciará o que há de vir. Então, gente, essas informações evangélicas que eu trouxe para vocês, realmente foi um pouquinho corrido, mas a gente tem que tratar rapidamente, porque senão não dá tempo, né? Elas esclarecem, é o resumão, sobre algumas questões. E o profeta Elias já cumpriu a primeira etapa da sua missão, reencarnando como João Batista, precedendo Jesus, o Cristo, em seu primeiro advento neste mundo. Quanto a isso, eu não trouxe novidade nenhuma para vocês. Que João, o Batista, juntamente com Jesus, o Cristo e seus discípulos,
já restabelecer o quê? O coração, que a gente viu lá, que é o juízo ou consciência dos pais, ou seja, dos antigos judeus, aos filhos, ou seja, aos seguidores do Cristo. Ou seja, eles já fizeram aquela conversão à verdade do judaísmo tradicional, que chegou para eles, né, de uma forma meio deturpada, ao cristianismo primitivo. Então, por isso que eu considero que o cristianismo primitivo é o judaísmo renovado. E que faltava ainda a eles dois, Elias e Cristo, em cumprimento à segunda etapa das suas missões conjuntas, restabelecerem, juntamente com os anjos, que são os espíritos do Senhor, né, o coração, quer dizer, o simbólico coração, que é o juízo dos filhos, aos pais, ou seja, dos futuros seguidores do Cristo, que somos nós, aos cristãos primitivos. Ou seja, converter à verdade o cristianismo tradicional que chegou para a gente ao verdadeiro cristianismo primitivo, pois aquela mensagem cristã original foi o quê? Deturpada ao longo do tempo. E isso é o que Jesus tratou, principalmente lá no sermão profético, né, quando ele tratou da questão da apostasia. Porém, como aquele texto do Evangelho de João demonstrou ser de difícil interpretação, né, e nós hoje em dia conseguimos trazer uma luz, mesmo sabendo que ele ainda se mantém um texto complicado de entender sem as luzes trazidas pela doutrina espírita, né, tanto que permanece entendimentos divergentes até hoje entre outras doutrinas, aquelas informações deixaram ainda algumas dúvidas junto aos teólogos cristãos sobre o que representa o outro Consolador prometido, ou seja, seria ele o Espírito de verdade ou o Espírito Santo? Né? O Espírito de verdade e o Espírito Santo seriam as mesmas identidades ou identidades distintas? O credo católico, até hoje, prega a doutrina da Trindade, ou seja, eles consideram Deus, Jesus e Espírito Santo a mesma coisa. Já os protestantes, por exemplo, não. Eles consideram Deus e Jesus como sendo a mesma identidades iguais, mas diferente do chamado Espírito Santo. E os espíritas também não, mas só que nós consideramos Deus diferente de Jesus e também diferente do Espírito Santo. E como fica a questão profética do retorno do Elias, o profeta esquecido dos atuais exegetas, ou seja, estudiosos cristãos? A gente quase que não ouve falar por aí, né? Muitos falam, estamos esperando a vinda do Cristo, mas ninguém fala, o Elias tem que vir antes. A gente viu as profecias, não foi? O Elias tem que vir antes. A missão era composta de 2 etapas, e em todas as 2 etapas, ele precede o Cristo. Então, nós vamos ver agora, gente, a visão de Kardec sobre o cumprimento dessas antigas profecias, né, dessas profecias cristãs. Ou seja, qual que é o entendimento que Kardec deixou claro nos seus livros. Consta lá, em 1868, no livro A Gênese, que Kardec, diferenciando o papel do espírito de verdade, que era o guia espiritual de Kardec, daquele que deveria ser exercido por outro consolador, bem como introduzindo o assunto referente à futura missão profética, que também deveria ser exercido pelo antigo profeta Elias. Olha só o que ele disse lá na Gênesis. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera, ou seja, daquele que deveria restabelecer todas as coisas. Logo, não estava completo o seu ensino, ou seja, ele reconheceu que aquela missão era composta de quê? De 2 etapas. Então, haveria a segunda etapa. E, ao demais, prevê que não só ficaria esquecido, como também seria desvirtuado o que por ele fora dito, ou seja, aquela ideia da chamada apostasia falada por Jesus no sermão profético. Visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento dos seus ensinos, ou seja, reconhecendo aquela
o que consistia a segunda etapa da missão do profeta Elias, ou seja, converter a mensagem cristã original, né, ao cristianismo, né, converter o cristianismo tradicional à visão, à mensagem cristã original daquela época. E aqui vale a pena a gente esclarecer o seguinte, gente. Ele diferenciou o espírito de verdade de Elias, deixando claro aqui que, de acordo com a visão dele, são entidades distintas. Por quê? Porque senão, como é que o espírito de verdade iria entrar em combinação com ele mesmo? Ninguém entra em combinação consigo mesmo, concorda? Em seguida, falando do outro Consolador, Kardec acrescentou: qual, observe aqui que ele falou qual, e não quem, tá? Deverá ser esse enviado. Dizendo, pedirei a meu Pai, aí ele repetiu aquela mensagem contida lá no Evangelho, né, do Sermão do Cenáculo, né? Outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário dissera, voltarei a completar o que vos tem ensinado. E aí ele fala, não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. E aí Kardec concluiu dizendo, esta proposição, ou seja, que trata da questão do envio de um novo Consolador, não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem, ainda menos, estar em nós, ou seja, em nossa consciência. Compreendemos-la, porém, muito bem com referência a uma, o quê? Doutrina, né? Uma nova doutrina, ou seja, de natureza cristã, seria o cristianismo renovado, né? Aquele que restabelece a mensagem cristã original, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado em nossas consciências, poderá estar eternamente em nós. E aí ele conclui, o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, ou seja, segundo a ótica, a visão espírita, a personificação de uma nova doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador espiritual há de ser o espírito de verdade. Então, aqui Kardec trouxe a novidade da época em relação às outras doutrinas cristãs, católica e protestante. Ele separou que o Consolador não é o Cristo, né? Não é o espírito de verdade, né? Ele considera-se, o Consolador, ele estava tratando de uma nova doutrina. Kardec, entendendo que o Espiritismo é esse outro Consolador prometido, né, a nova doutrina de natureza cristã cumpridora daquelas antigas profecias, disse, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, aí ele cita aquela mesma que eu trouxe para vocês lá, que foi o que Jesus citou para os judeus. Assim como Jesus disse que não veio mudar o judaísmo, né, a Torá, e sim cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, ou seja, o cristianismo, mas dar-lhes execução. Ou seja, o que Kardec está querendo dizer aqui? Que ele também não veio criar uma nova religião. Ele tá dizendo que o Espiritismo é o cristianismo renovado, restabelecido a verdade. Aí ele continua, nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, ou seja, através das muitas parábolas. Vem cumprir nos tempos preditos, então Kardec reconhece que aquele momento da segunda metade do século XIX era um momento específico de cumprimento daquelas antigas profecias, o que o Cristo anunciou, ou seja, o restabelecimento do coração, o juízo humano à verdade, e preparar a realização das coisas futuras. Aí ele fala, o Espiritismo é, pois, obra do Cristo que preside, né, como ele anunciou, esse processo de regeneração, transformação que se opera e prepara a vinda do reino de Deus ao nosso mundo. Kardec também explicou o quê? Que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece porque não estava maduro para compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito.
Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir, então, mais tarde, né, ele concluindo, então, é que todas as coisas, né, ensinar todas as coisas, é que ou Cristo não disse tudo naquela época, como realmente aconteceu, né, e se ele teria que vir, é porque aquilo que ele disse, né, para relembrar, é porque aquilo que ele disse naquela época ou foi esquecido ou mal compreendido. Então, Kardec aqui confirmando aquela ideia de que o cristianismo que chegou tradicional àquela época, ele sofreu um processo de adulteração. Por isso que ele tinha que ser o quê? Restabelecido a verdade. Aquela ideia de que ele estava cumprindo a profecia de converter o coração dos filhos aos pais. Ou seja, a gente trazendo para bom entendedor, precisamos compreender, né, noções daquele antigo pensamento, ou seja, a visão judaica das coisas, né, próximas da visão original do cristianismo daquela época. Ao final, Kardec concluiu dizendo: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside o seu advento, o Espírito de verdade, e que ele realiza o que Jesus disse sobre aquele outro Consolador prometido. E sendo ainda bem mais explícito quanto ao precioso papel naquele processo revelador do profeta Elias, referente à profecia da segunda etapa da sua missão, olha só o que ele diz. Então, aí ele cita aquela passagem que os seus discípulos perguntaram para ele por que era preciso que Elias viesse primeiro. Aí Jesus falou: é certo que ele há de vir, confirmou, há de vir no futuro. Né? Aí ele, né, citou aquela parte que a gente já tratou. E aí, aqui que é o grande barato. Kardec concluiu, isso tudo está na Gênesis, tá, gente? Dizendo, ó, Elias já voltara, ou seja, ele já cumpriu a primeira etapa da sua missão na pessoa, ou seja, assumindo a personalidade de João Batista. Seu novo advento, ou seja, falando da segunda etapa da sua missão, é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, ou seja, reencarnando, assumindo uma nova personalidade, aí temos a consagração do princípio da pluralidade das existências. Olha só. Logo, para bom entendedor, segundo o entendimento de Kardec, ou seja, faz parte daquilo que a gente pode falar da matriz kardeciana, do seu pensamento contido no Espiritismo, né? Que o espírito do antigo profeta Elias, que a gente viu que é o precursor do Cristo, seria o quê? Um novo Messias, divino, revelado por Jesus, tendo ainda que cumprir a segunda etapa da sua missão futura neste mundo, porém retornando reencarnado e não espírito. Ou seja, Kardec, pelo que ele deixou registrado aqui, ele compreendeu isso, que caberia ao profeta Elias, na segunda etapa da sua missão, reencarnar e não vir em espírito. Desta forma, então aqui o resumão, Kardec demonstrou que, segundo a sua visão espírita, o outro Consolador representa a doutrina cristã espírita, ou seja, o cristianismo renovado. Que a segunda metade do século XIX, aquele momento que Kardec viveu, né, foi justamente a época predita naquelas antigas profecias judaico-cristãs, ou seja, o início do que a gente pode chamar de Dia do Senhor, que se refere, na realidade, ao último milênio, né, antes do chamado final dos tempos. Que o Espírito de verdade, seu guia espiritual, foi o consolador espiritual deste outro Consolador, ou seja, dessa nova doutrina, ou seja, ele, juntamente com os Espíritos, é que revelou, né, o Espiritismo a nós aqui no mundo. O espírito do antigo profeta Elias, que a gente pode considerar, interpretando aquela passagem de João, que ele se refere ao tal Espírito Santo, deveria retornar encarnado e não em espírito, sendo ele o quê? O Consolador encarnado, o que a gente pode chamar de novo Messias, ou seja, aquele que tinha que cumprir uma missão específica encarnada no mundo.
o Espírito de verdade, em combinação com Elias, restabeleceram juntos toda a verdade contida na mensagem doutrina cristã original, ou seja, o cristianismo primitivo, é o que a gente considera hoje, que a doutrina espírita resgatou o cristianismo primitivo. Porém, Kardec, em sua obra, não afirmou diretamente quem era o Espírito de verdade, se o Cristo ou algum outro Espírito, quem foi a encarnação do antigo profeta Elias, o novo Messias precursor, mas veremos que Kardec teve os seus motivos, pois ele foi orientado para isso. Contudo, Kardec deixou várias pistas seguras em suas obras, muitas informações contidas nas entrelinhas, não só das revelações dos espíritos comunicantes, mas também das suas lições, nos deixando o árduo trabalho de juntar todos os pontos de informação para então nós tirarmos as nossas próprias conclusões lógicas. Vejamos algumas das evidências sobre quem ou qual identidade teria sido a individualidade encarnada do profeta Elias no cumprimento da segunda etapa da sua missão. Então, aqui a gente vai ver a visão de Kardec sobre o cumprimento dessas profecias cristãs. Primeira parte a gente pode ver lá na própria Gênese, que ele deixou lá, ó, ele colocou a sequência dos subtítulos do capítulo, né? Primeiro, o precursor, advento do Elias. Depois ele falou a anunciação do Consolador, que ele reconheceu ser a própria doutrina. Depois ele falou do segundo advento do Cristo. Agora vamos ver o que os espíritos consoladores revelaram para Kardec. Tá? Falando primeiramente sobre os possíveis, deixa eu ver aqui, gente, a hora. Vai atrasar um pouquinho, tá, gente? Porque a gente está aqui com 5 minutos para as 9, talvez eu passe alguns minutos, mas vamos lá. Falando primeiramente sobre os possíveis motivos de Kardec não ter tratado abertamente sobre as identidades, tanto do espírito de verdade quanto de Elias, consta, por exemplo, o relato, lá em 1856, ou seja, antes dele publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele teve a seguinte revelação acerca do nome que foi adotado por aquele que seria o seu guia espiritual. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Uma pergunta, meu espírito familiar, tem um diálogo longo. Aí, nesse meio tempo, ele conversando lá, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem é? E ele falou assim, para ti me chamarei a verdade. E aí, né? Em seguida, Kardec questionou, o nome verdade que você adotou constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E ele falou, aí o espírito de verdade respondeu, talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. E aí Kardec perguntou, você animou alguma personagem conhecida da história da humanidade? Aí o espírito disse para ele, ó, já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Então, quer dizer, aqui foi pedido o quê? Um pedido de discrição para Kardec. Não saia alardeando, falando abertamente sobre certas coisas por hora, né? Ainda naquele ano, né, numa reunião ocorrida lá na casa do senhor Gustan, um espírito tratando sobre a futura morte, tanto de Kardec quanto de um outro colaborador que estavam lá, ele falou assim, deixará de haver religião e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. O que ele está querendo dizer, gente? Para quem não sabe, está lá no livro que é o Espiritismo, na primeira parte que trata da biografia de Kardec, tá? A seguinte informação, que a primeira edição do livro de Kardec, que é o Livro dos Espíritos de 1857, Kardec utilizou-se de 50 cadernos que foram passados para ele organizar e sistematizar aqueles estudos, tá? E aí, o que ele fez? O que lá nesse livro que é o Espiritismo está revelado? Que essas coleções de informações espirituais que foram repassadas para Kardec,
já tinham sido colecionadas desde mais ou menos 5 anos atrás. Então, se eles estão em 56 menos 5, dá ali em torno de 1848. É isso que o Espírito está falando. Os seus primeiros alicerces, ou seja, aqueles princípios que seriam adotados pela doutrina espírita, já foram colocados. Aí vieram para Kardec. Quanto a ti, Rivaio, que é o Kardec, a tua missão é aí. Ou seja, é aí que você tem que trabalhar. E aí, após dizer que aquele outro colaborador iria morrer primeiro que Kardec, olha só o que o Espírito disse. Rivaio virá, ou seja, irá desencarnar em segundo lugar. Ele falou, é o obreiro, ou seja, o missionário que reconstrói o que foi demolido. Para bom entendedor, eu pelo menos entendo que ele está falando assim, você é o responsável por restabelecer todas as coisas. Porque restabelecer todas as coisas não é nada mais, nada menos do que reconstruir aquilo que foi desvirtuado, demolido. Concorda, gente? Então, o Espírito já falando. Naquele mesmo ano, o Espírito de Verdade disse a Kardec. Ou seja, Kardec questionou o Espírito de Verdade sobre alguns espíritos já vinham falando sobre o quê? A missão de Kardec. Aí Kardec perguntou, eu gostaria de saber se realmente é isso, né, a missão que me atribui, porque eu reconheço que do papel de simples trabalhador, porque os espíritos já estavam falando que ele era missionário e chefe daquela nova revelação que estava vindo. Ele coloca aí uma distância muito grande. Aí o Espírito da Verdade confirma, fala assim, eu confirmo o que te foi dito, mas peço para você o quê? De novo, discrição, ou seja, não saia aí alardeando isso, né? Se você quer se sair bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão que ora te surpreende. Nunca, pois, fales da sua missão. Ou seja, não sai falando abertamente, alardeando, né? Seria a maneira de fazer com que elas fracassassem. Você ainda nem começou, né? Se você cumprir, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, né? Visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E nós estamos aqui, né, nesse trabalho de reconhecê-lo, né? O Espírito de Verdade ainda disse para ele, aí Kardec perguntou, que causas podem determinar o meu fracasso dessa missão? Seriam as minhas capacidades? Aí o Espírito falou, não, mas a missão dos reformadores é prenha, ou seja, repleta de perigos, né? Previno-te de que a tua é rude. Portanto, trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Ou seja, foi pedida a Kardec discrição, ou seja, reserva, modéstia na divulgação, mantendo certas questões em segredo, não só quanto à revelação da identidade do seu mentor, o Espírito de Verdade, que eu reconheço e acredito ser o próprio Cristo, mas também a natureza da sua própria missão neste mundo como o reformador da religião cristã, como missionário-chefe do espiritismo, o cristianismo renovado. Porém, o que aconteceu? E essas informações, gente, a gente só consegue lá nas revistas espíritas. Por quê? Porque a partir de 1860 começou a aparecer, né, algumas revelações dadas em pontos diferentes, que Kardec colecionava aquilo tudo, né, que tratava tanto do aspecto religioso do espiritismo como sendo o outro consolador prometido, a chamada terceira revelação de Deus em cumprimento às antigas profecias, mas também tanto sobre a vinda de um novo Messias, quanto da real identidade do próprio Espírito de Verdade. De fato, anos mais tarde, está lá no livro dos médiuns, Kardec disse que veio a saber quem era aquele Espírito de Verdade, seu guia. E, com toda certeza, né, lá não está escrito, também ele deve ter sabido alguma coisa sobre a sua própria, alguma coisa a mais sobre a sua própria missão. Aí a gente vai ver aqui, por exemplo, em 1861, o Espírito de São José, falando sobre a encarnação de um novo Messias, disse: foi dito que um dia todas as religiões se fundirão numa mesma crença. Ora, eis como isso ocorrerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, eles pregarão o evangelho puro.
ou seja, o outro Consolador, que é aquela nova doutrina restabelecedora da verdadeira mensagem cristã original, e confirmando aquela ideia que eu falei, né, que esses mensageiros iriam encarnar. Então, aquela antiga ideia, né, da palavra Messias em hebraico, é um mensageiro ungido encarnado. Um novo Cristo, ou seja, um novo Messias virá. Ele porá fim a todos os abusos, ou seja, aqueles desvios de juízos que duram há muito tempo, e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Nasceu o novo Messias, e ele restabelecerá o evangelho do Cristo. Glória ao seu poder. Não é permitido revelar o lugar onde nasceu, e se alguém vier vos dizer, ele está aqui ou ele está ali, não acrediteis, porque ninguém o saberá antes que ele seja capaz de se revelar, ou seja, começar a exercer a sua tarefa, né, a sua missão. E daqui até lá, grandes coisas iriam acontecer para o quê? Aplainar ou preparar os caminhos, deixando assim que uma pista sobre a missão deste novo Messias, em cumprimento às antigas profecias. Por fim, aquele espírito também pediu discrição por um certo tempo, dizendo: se Deus vos deixar viver bastante, vereis pregar o evangelho, verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário, ou seja, esse novo Messias de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho abençoado. A sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças se darão a mão. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas pelo Cristo. Glória ao Espiritismo que o precede, ou seja, que veio antes desse novo enviado, e que vem esclarecer todas as coisas. Crede, meus irmãos, que só vocês estão recebendo semelhantes comunicações, né? Mas guardai-vos em segredo até nova ordem. Olha que interessante, e Kardec guardou, porque todas as informações vieram ali por volta de 1860, e Kardec só deu publicidade a elas na Revista Espírita de 1868, ou seja, ele guardou por cerca de 7 anos, né? Em outra mensagem, agora do espírito de Fenelon, também de 61, consta: incontestavelmente está reconhecido que vossa época é uma época de transição e de fermentação geral, mas ela ainda não chegou a esse grau de maturidade que marca a vida das nações. É o 20º século que está reservado o retoque da humanidade. Todas as coisas que vão aqui se cumprir não são senão as preliminares de uma grande renovação. E a gente hoje olha para o século XX e a gente vê o que aconteceu lá, né? Que foram os preparativos de mudanças que agora nós vamos começar a sentir daqui para frente, né? Aí ele fala assim, o homem, ou seja, o mensageiro encarnado, confirmando aqui, é um homem, né? Chamado a completá-la, ainda não está amadurecido, ou seja, ainda não está pronto, lembrando em 61, para cumprir a sua missão, mas ele já nasceu, e sua estrela, ou seja, o seu espírito, apareceu na França marcada com uma auréola, e vos foi revelado na África, ou seja, fazendo menção àquela mensagem anterior, lá do Espírito de São José, há pouco tempo. Seu caminho está marcado antecipadamente, ou seja, foi previsto nas antigas escrituras. Então, diante dessas muitas revelações dos espíritos, também já se especulava naquele meio espírita daquela época se esse novo Messias que tinha que vir encarnado, né, e que já estava encarnado naquele século XIX, seria ou não o próprio Jesus, o Cristo, o Cristo que encarnou, né, como Jesus lá no início do milênio, né, da era cristã. Aí, para clarear as coisas, o espírito de Lacordaire, em 1862, disse: eis uma questão que se repete em toda parte. O novo Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, ou seja, aqueles espíritos santos, né? Chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem
a sua execução, ou seja, servirem de instrumento da ação divina interventiva neste mundo. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. O que ele está querendo dizer? Confirmando aquilo. Messias não é só o Cristo. Messias é qualquer mensageiro de Deus que vem e encarna no mundo para cumprir uma missão específica. Em seguida, aquele Espírito diz: não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa época certa e é transmitido pelo grupo de espíritos superiores, ou seja, aqueles espíritos, dando a definição do que é o Espírito Santo, né? Que são o quê? Não é um espírito, não é Deus, não é Jesus, é uma coletividade, aquilo que Emmanuel deixou claro lá no livro O Consolador, que se cercam de Deus e recebe as suas emanações para presidir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Aí ele explicando, aquele que morreu na cruz, ou seja, Jesus, que é o tal santo dentre os santos, né, tinha uma missão a cumprir, ou seja, aquela do servo sofredor, previsto lá em Isaías. E sua missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, e eu vou, repito, presidir os destinos do vosso mundo. Se o novo Messias de quem falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. Aí ele ainda conclui, este é aquele que Jesus anunciou, eu vos enviarei o Espírito de verdade, é aquele que deve restabelecer todas as coisas que Jesus disse ser o quê? O profeta Elias, ou seja, reconduzir os homens à sã interpretação dos seus ensinamentos. Quer dizer, ele ainda deu a explicação da profecia de Malaquias. Ainda falando sobre isso, o espírito de Santo Agostinho, também em 62, aí ele vem falando, virá o tempo em que a humanidade caminhará dócil sob a voz do bom pastor, falando sobre a vinda de Jesus, tá, gente? Aí, mais à frente, ele fala, um espírito encarnado, ou seja, um novo Messias, foi escolhido para vos dirigir, né? Envolvei-vos, pois, nessa bandeira da civilização moderna, ou seja, o espiritismo sob um só chefe. Aí, ele ainda está falando, é o chefe. Santo Agostinho disse, esse chefe, cujo nome não direi, bem o conheceis. Ou seja, ele está falando, era Kardec. Ele está na frente. Ele ficará em pé. Olha só que interessante, ungimos o seu corpo, para deixar bem claro aquela ideia do Messias, que significa ungido, ungimos o seu corpo, dando a explicação da terminologia Messias, segundo o judaísmo. É um homem enviado, encarnado, ungido, encarnado, o seu corpo. Ainda em 62, o espírito de Erasto, agora, falando assim, esperai, pois, com confiança a vinda daquele que resgatou a humanidade, falando da vinda de Jesus, né? A hora experimenta, o espírito precursor, ou seja, o Elias, aquele que teria que vir, já está encarnado. Gente, aqui eu vou prosseguir que eles vão repetindo, Logo veremos o desenvolvimento de uma doutrina, né? O cumprimento dessa doutrina, ou seja, do outro Consolador que tomou como divisa, fora da caridade não há salvação. Também um outro espírito chamado Baluse, que se identificou como Baluse, falando aqui, os tempos são chegados, um espírito superior que dirigirá, ou seja, chefiará o movimento do conjunto e dará uma coesão, olha só, coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. O que ele está falando? Que o papel dele era fazer a codificação daqueles ensinos dos espíritos espalhados nos vários centros do mundo. Olha só. Mas, né, aí ele dando outras explicações, né? Vamos lá. O espírito de São Luís, também em 62, falou assim, falando sobre a vinda de um espírito superior que resumirá na sua essência, na essência da sua
perfeição todas as doutrinas antigas e novas, ou seja, falando da missão daquele que é restabelecer todas as coisas, né? Aqui, ó, a estrela, ou seja, que a figura simboliza o espírito, né, da sua crença, o futuro Messias cresce na sombra, mas já seus inimigos tremem, as virtudes do céu são abaladas, remetendo àquela profecia contida lá no sermão profético. Perguntai se esse novo Messias é a própria pessoa de Jesus de Nazaré, que vos importa se é o mesmo pensamento que anima a ambos, ou seja, ele confirmou, são duas individualidades. Aquela de Jesus não é o que tem que encarnar, quem tem que encarnar é o outro. E quem tem que encarnar? É o novo Messias, é o Elias. Ao final, aquele espírito falou, né? Espíritas, compreender a seriedade da vossa missão, falando daqueles, né, dos espíritas daquela época que eram os simbólicos trabalhadores da última hora. Tremei de alegria, porque a hora não está longe em que o divino enviado, ou seja, aquele novo Messias, alegrará o mundo. Aqui, gente, são palavras jogadas assim, a princípio sem sentido, mas quem usou essa palavra de alegrará o mundo? Não foi aquela mesma que o anjo Gabriel falou quando do nascimento de João Batista, para o pai dele, Zacarias? Ó, ele alegrará o mundo, olha só. Então são pistazinhas, gente, que a gente tem que ter o feeling para poder pegar, né? Lamennais também deu a sua contribuição, está aqui, gente, para quem quiser, ó, foste dos primeiros que... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Se ele traz alguma novidade. Falando que ele é o eleito, o escolhido, né? Olha só essa aqui, que já está no final. Um espírito deu uma mensagem em 63 e ele não se identificou, mas ele citou uma passagem, né, nas entrelinhas, que é aquela da transfiguração de Jesus. Quem que estava na transfiguração de Jesus? Jesus, Moisés e Elias. Olha só. Adeus, caro companheiro de antanho, ou seja, de outrora, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito, ou seja, da verdade, que te ama e a quem venero, juramos, ou seja, nós dois, consagrar nossas forças a essas e as nossas existências, até que essa obra se conclua. Saúda-te. Então, diante dessas questões reveladas, né, a gente viu que o espírito de Elias, o precursor do Cristo, e foi isso que Kardec entendeu, ou seja, daquele novo Messias, o responsável pelo restabelecimento de todas as coisas, já estava encarnado neste mundo, na França, no século XIX. Foi isso que os espíritos falaram. Que ele foi o missionário escolhido para ser o quê? O chefe do espiritismo, aquele que tinha por guia espiritual o próprio espírito de verdade. Enfim, que o Elias que havia de vir, eu pelo menos entendo dessa forma, foi o próprio Kardec. Então, gente, Elias apelou para as águas e para o fogo, João para a água e para o sofrimento, Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Mas os três são o mesmo espírito. Um fere e castiga, outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Quem falou isso? Caibar Chutel, que foi o quê? Um dos primeiros espíritas, né? Trabalhadores espíritas brasileiros, né? Que foi praticamente o quê? O primeiro que reconheceu isso que eu estou trazendo para vocês, que os três são o mesmo espírito. Então, gente, se Caibar, naquela época, afirmou isso, eu também me sinto seguro para confirmar isso que a gente trouxe para vocês. Então, para finalizar, gente, fazer aqui a divulgação do meu trabalho, né? Eu já fiz o estudo para vocês desse primeiro meu livro, Sermão Profético de Jesus. A gente tratou de parte do assunto desse outro livro. Eu tenho também esse terceiro livro lançado, O Relógio Cósmico de Deus. Então, quem quiser saber, compreender mais
sobre essas antigas profecias que tratam do momento do fim, como essas que a gente trouxe hoje para vocês, eu aconselho a leitura desse livro. Eles estão disponíveis na plataforma Amazon, tanto no formato físico quanto no formato e-book em PDF. E em breve, gente, eu vou lançar também um quarto livro, que é a continuação do Sermão Profético de Jesus, onde eu vou entrar naquelas 6 últimas parábolas, né, que Jesus revelou após o sermão. Obrigado, senhor, pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Atrasei muito, peço desculpa a todos. E agora, Wallace? Tá vendo como é que é difícil prever? É muita coisa, né? Que bacana, gente. Sobre esse livro aí, O Relógio de Deus, depois eu vou te mandar aí ver se você tem um horário, um dia da sua agenda aí em dezembro, para você falar para a gente. Eu vi alguma coisa lá, eu já estava querendo te convidar para falar sobre isso. Sim. Então, gente, eu reconheço que ficou meio corrido, principalmente no final, mas eu espero, do fundo do coração, que tenha ficado inteligível, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que foi colocada. Eu espero também que todos tenham entendido. Eu, particularmente, gostei muito. Vou ter que assistir de novo, porque eu fico olhando o YouTube, se alguém manda alguma coisa. Tem uma pergunta lá que depois você responde para nós no YouTube, sobre o nome de Kardec, tá? Que foi escolhido por ele ter tido uma encarnação como druida. Sim. Isso aí depois você responde lá para nós, que aí a gente pega lá no YouTube essa resposta. Tá? Ou então a gente faz a prece, se você quiser falar, você pode falar para nós. Sim, gente, eu estou aí, feriado, eu estou aí à toa, não estou fazendo nada. Nem vocês também, pega muito, não estou fazendo nada. Nem você também, né? Então, quem quiser, estamos aí. A gente vai fazer a prece aqui, Wallace, até para as pessoas que quiserem já sair, né? Mas aí eu te faço a pergunta, se você quiser responder, a gente já deixa aqui gravado. Você faz a prece final para nós, Paulo? Faço sim, com todo prazer. Primeiramente, agradecendo ao Wallace pela explanação que ele fez aí, né? Esclareceu muitas dúvidas, né? Deixou muitos pontos bem claros e realmente fiquei muito satisfeito e agradecimento de coração. Tá bom, Wallace? Ok, obrigado, Paulo. Então, vamos agradecer nesse momento por tudo de bom que nos foi ofertado nesta noite. Que saibamos dar o devido valor a essas informações e seguirmos o nosso caminho da melhor forma que a nossa condição física e espiritual possa nos permitir, para que possamos chegar no final da nossa jornada. Final da jornada não, no final dessa nossa etapa, porque a jornada é muito longa. De cabeça erguida e com aquele sentimento de dever cumprido, que o que foi possível assimilar nessa presente encarnação, nós conseguimos assimilar e vivenciar, né? Principalmente vivenciar. Que essas bênçãos dos céus sejam constantes em nossos corações, nos dando bom ânimo, a disposição, a boa vontade de estarmos sempre nesse caminho, né? Aquele que o bom Mestre Jesus delineou para cada um de nós. Que ele falou, né? Somente chegará ao Pai com a felicidade plena se seguir aquilo que ele determinou, seguir os passos que ele deixou para que nós seguíssemos. Vamos encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje com a prece, e quem quiser permanecer após a prece, nosso irmão se propôs a responder algumas questões. Então vamos à prece e agradecendo por tudo de bom. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente, onipresente. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Então, vamos para a pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta e depois, quem quiser, se alguém tiver alguma pergunta para ele, tá? Pessoal, Wallace, boa noite. O nome Kardec foi tirado de uma encarnação na Gália que ele teve este nome. Então, João Batista teve uma encarnação intermediária? Sim, gente. A gente trata das encarnações mais, conhecidas segundo o contexto, né, judaico-cristão que a gente vive. Mas não significa que ele só cumpriu essas três: Elias, João Batista e Kardec. Eu acho que porque fica a dúvida, por exemplo, que como Jesus já falou que ele era naquela época, né? Mas se bem que se ele encarnou antes de João Batista na Gália, né? Isso não quer dizer que não foi, né? Até Jesus, que era espírito puro, encarnou aqui na Terra, né? Sim, sim. Gente, e outra coisa, não sou eu que estou falando que Kardec é a encarnação de João Batista e de Elias. O que eu espero que vocês tenham entendido, e é isso que aquilo que a gente estava conversando antes, que a gente não pode ignorar, você pode até não aceitar, você pode até continuar tendo outros entendimentos. Quando eu falo você, eu falo assim, vocês, né? Mas a gente não pode ignorar o que está na obra de Kardec. Os espíritos, eu coloquei lá, Erasto, não foi um só não, vocês viram, né? Lamennais, né? Eles estavam falando. E para bom entendedor, não diretamente, vocês não vão achar em lugar nenhum na obra de Kardec ele falando, o espírito de verdade é o Cristo. E que eu sou a reencarnação Kardec, né? A encarnação do profeta Elias. Vocês não vão achar, porque ninguém chega e sai alardeando. Foi, além de ter sido pedido descrição para ele, né? Se ele ficasse orgulhoso e falando, eu sou o homem, o mentor, eu Cristo, era sinal de vaidade. E não é, então, entendeu, gente? Então é isso que a gente tem que ter o feeling. Então não sou o Wallace que está dizendo, nem a gente viu lá, e nem o Caibar Schutter que reconheceu e foi o pioneiro a afirmar isso. Quem disse, e para bom entendedor, foram os próprios espíritos da revelação. Mas então eles se equivocaram. Eu falei assim, então, gente, vamos encerrar a live. Eu, pelo menos, penso assim, vamos encerrar a live aqui hoje e vamos deixar de ser espírita, porque se a gente não pode acreditar no que eles disseram, então a gente põe em xeque, em dúvida, tudo o que eles falaram, a própria doutrina espírita, concorda? Sim, e agora, eu acho que nós espíritas ainda não somos os estudiosos, porque nós precisamos estudar a obra de Kardec, né? Então, eu sempre falo que o que mais me falta, eu estudo, mas me falta voltar e estudar de novo, porque passa muita coisa, por mais que a gente leia, sempre passa alguma coisa. Então, são livros para a gente estudar, ler várias vezes, para a gente estar estudando, né? Porque nos passa. Agora, a Revista Espírita, que eu comecei a ter o conhecimento, ler há um tempo, e o próprio Grupo Sheila tem um grupo lá no Telegram sobre as revistas espíritas, nos traz informações incríveis, que a gente, se não lê, a gente perde muita coisa também da própria obra. Sim, sim. É o que eu costumo brincar com alguns colegas meus, né? Tanto o Antigo Testamento, quanto os Evangelhos, como a própria doutrina espírita, é um museu de grandes novidades, porque a gente não lê, não estuda direito, né? Então, e mesmo aqueles que leem, a cada nova releitura, às vezes a gente descobre coisas que a gente não tinha percebido antes, tá? Então, é importante isso. Aí, muitos podem perguntar assim, mas, Wallace, tanto faz quem foi Kardec, qual o espírito, né? Mas tudo bem, mas como a gente preconiza que a doutrina espírita, né? A gente tem que ter, na doutrina espírita, a gente tem que ter a nossa fé raciocinada, então é importante a gente conhecer certas coisas. Porque no frigir dos ovos, o importante é o seguinte, é entender o que Deus espera da gente e pôr em prática. Isso é o fundamental. Mas isso tudo serve para fortalecer a nossa fé espírita cristã.
Porque eu pergunto para vocês, ó, eu que nasci no berço espírita, gente, eu tive os meus momentos, e é o que me levou a estudar isso tudo, de questionar, será que essa doutrina que eu estou depositando a minha fé, né, a minha crença, o meu bom, mau proceder, né, o meu caminho, é isso mesmo? Né? Quem nunca teve o seu momentozinho de vacilação da fé? E quando a gente começa a estudar esses estudos que eu trago para você, na realidade, ele serviu para fortalecer a minha fé naquilo que eu acreditava. Hoje eu tenho convicção, até que me prove ao contrário. E é isso que eu tento levar para vocês. Abrir portas, né? Quebrar paradigmas, trazer questões que não podem ser ignoradas, porque são desconhecidíssimas, até de nós que somos espíritas. Porque senão a gente fica naquele negócio, eu ouvi falar, mas a gente sempre ouve falar, mas nunca foi para estudar. E a gente viu aqui, eu trouxe para vocês, reconheço que foi corrido, mas está aí, gravado, para quem quiser voltar, ler. Gente, está claro, está escrito lá. É só juntar os pontos. Nossa, Wallace, muito obrigado. Paulo, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para ele? Não, eu tenho comigo o seguinte, que a gente, né, tem as obras da codificação, e à medida que nós vamos lendo, se você lê uma vez, você consegue se entrosar com algumas informações e adquire um pouco mais de estrutura. Quando você lê de novo, você já consegue ver outras coisas, porque você já está um pouco mais estruturado. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos nos estruturando e conseguindo tirar nas entrelinhas uma série de informações que a gente não conseguia ver antes. Mas é de acordo com o amadurecimento que nós vamos obtendo com aquilo que a lição está nos mostrando, né? A base que ela está nos proporcionando, a gente consegue enxergando cada vez mais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já o li talvez umas 20 ou mais vezes, e de vez em quando eu paro para ler e paro um determinado trecho e falo assim, gente, eu não tinha visto isso aqui. Mas por quê? Eu adquiri abertura de entendimento para conseguir tirar daquela parte uma coisa que eu não conseguia tirar antes. E é assim que se faz o estudo. Eu até digo para muitas pessoas, gente, às vezes a gente abraça muitos livros, porque tem muitos livros importantes, mas o importante é você pegar um livro que realmente tocou em você e lê-lo, né, com um certo desvelo, com atenção, com carinho, porque você vai tirar daquele livro uma série de coisas que os outros vão te atender da mesma forma, e você vai ficar mais seguro de si. Então, eu penso assim, é muito bom esse tipo de live, né, esse conhecimento, destrinchar, né, o que aconteceu, o que pode ser, mas nunca deixar de se inteirar daquilo que a codificação traz para nós, né, principalmente com relação à parte moral que nós temos que desenvolver, que isso é o mais importante de tudo que nós estamos, né, buscando no momento, o desenvolvimento moral em nós, porque é o que realmente engrandece o espírito. Sim, e além disso tudo, Paulo, serve para a gente ter aquilo que eu falei, a fortalecer a nossa fé, até para a gente ter argumentos para conversar, às vezes, trocar uma ideia com outros irmãos que não são da mesma religião nossa. Isso. Né? Porque a gente tratou nessa live, meio que rapidamente, mas a gente tratou de questões que são polêmicas. Já faz 2000 anos que essas questões são polêmicas. E a gente vê que Kardec trouxe a luz, a espiritualidade trouxe a luz. Realmente a gente, né, eu espero que vocês tenham compreendido que o espiritismo trouxe todas essas questões morais que não são nenhuma novidade. Porque a própria moral do Cristo é a moral dos judeus, que estava já lá no Antigo Testamento. Ele só o quê? Trouxe a sua verdadeira compreensão. E a moral cristã, espírita, nada mais é do que a própria moral do Cristo. Então, a questão moral, ela é muito fácil de a gente compreender e aceitar. O difícil é pôr em prática, né? Vivenciá-la. É por isso que a gente está encarnando. Agora, as outras questões, né, isso daí vem para fortalecer a nossa fé raciocinada, a gente compreender as coisas, ter argumentos para justificar a nossa fé. É isso que foi tratado aqui, isso é o que é importante, né? Eu espero que aquilo que eu falei no início, agora vocês olhem Kardec
e não reconheçam ele um mero pedagogo, filósofo, que filosofou igual muitos outros filosofaram naquela época também, né? Mas como sendo um cumpridor de uma antiga profecia. Olha só, olha o peso que a gente traz na nossa doutrina da obra de Kardec. Ganha um peso, ou seja, ele fica maior do que ele já é. É isso que é importante a gente reconhecer. E é muito bom também, Wallace, que quando a gente conhece a origem, aí você tem uma segurança muito maior, porque você está percebendo de onde veio, como veio, de que forma foi feito. Sim. Meus estudos são demorados. Mas é o que negócio, é o mata cobre e mostra o pau, né? Aquele ditado antigo, não é isso? O Wallace disse, mas da onde que ele tirou? Tá tudo ali, gente, a referência. É só ir lá. Tá duvidando? Eu estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Mas se está duvidando que é contra-argumentar, tá lá. As referências, vai lá e tira o seu próprio entendimento. Esse é o papel do palestrante aqui nessa noite de hoje. A Márcia, ela até saiu e ela falou: obrigado, Wallace, pelo esclarecimento tão bem fundamentado nas obras da doutrina, no Evangelho e no Antigo Testamento. Sim. Então, isso, né, que é muito legal, que a gente pode buscar essa informação. Você nos passou, a gente vai rever o vídeo, eu vou rever. Tem algumas coisas que eu consegui pegar aqui e marcar nos meus livros, né, na Gênesis, alguma coisa aqui, para eu buscar. A gente lê, como o Paulo falou, as obras, a gente estuda, por exemplo, os livros de André Luiz, a gente está estudando, e pouco tempo depois você pega e fala: isso estava aqui mesmo? Olha, é interessante como que ainda nos escapa, nós não conseguimos ainda guardar todas as informações, né? Eu não sabia que o Caibá Chutel, ele foi o pioneiro de defesa dessa ideia. Mas só que naquela época, se você vai nos livros dele lá, ele não entrou na doutrina espírita. Ele tratou, porque ele lá, quem conhece a história dele, estudou sobre ele defendia a ideia, essa ideia, contra-argumentando com pastores, com padres, né, daquela época, usando aquela primeira parte que a gente trouxe aí, as profecias que tratam da vinda do Elias, mas ele não entrou nessa questão da Revista Espírita de 68, desculpe. Por quê? Porque as próprias revistas espíritas, elas só foram traduzidas para o português não tem muito tempo não, gente. Então você vê como é que são as coisas, né? Mas ele foi o pioneiro, ele que levantou a bola, olha, tá lá, né? Muito bom mesmo, né? Gente, alguém tem mais uma pergunta para o Wallace? Pode falar, Itamar. Boa noite a todos. Realmente a doutrina é maravilhosa. A gente tem que realmente agradecer muito a Deus por ter participando de umas palestras como essa. Quando a gente escuta ou participa de uma palestra desse tamanho, eu estava pensando comigo mesmo, né? A gente não sabe nada da doutrina, né? Então, mas nós estamos aqui para aprender. Eu gostaria de parabenizar o Wallace, porque que profundeza, como é que busca lá realmente lá no fundo da doutrina, e coisas que a gente realmente ignora, né? E muitas outras coisas nós ignoramos. Mas nós estamos aqui, estamos aprendendo, nós estamos aí estudando, e realmente eu fiquei muito satisfeito em estar podendo participar aqui dessa reunião de hoje. Foi realmente gratificante, viu? Mais um pouquinho para o meu aprendizado. E se Deus quiser, ainda vou aprender muito ainda, tá? Era isso só que eu queria falar. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, senhor Itamar. Isso mesmo, né? O papel do palestrante é facilitador. Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês, gente, já existia por aí. Eu só estou canalizando para vocês nessa noite de hoje. Wallace, mais uma vez eu quero agradecer você por ter aceitado nosso convite. Obrigada a todos que ficaram até agora. E o Wallace vai falar esse mês ainda para a gente sobre uma parábola, né, Wallace? Sim, estamos agendados, mais que final do mês. Isso. Também uma outra parábola sensacional.
fazer já com propaganda, Parábola da Figueira Estéril. Nós vamos desvendar também alguns outros segredos aí, desconhecidíssimos. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que mais um estudo, mais conhecimentos, né, Sr. Itamar, para nós. Então, Alice, minha gratidão por você ter aceitado nossos convites. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, que ficaram até agora conosco, e até a próxima terça-feira aí, com mais um estudo nosso aí. Okay. Obrigado, Alice. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, gente. Boa noite.